Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Exaltado seja entre as nações, reconhecido seja como o único, suficiente, exclusivo Senhor e Salvador. Amém? Porque em nenhum outro há salvação, nenhum nome há debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, só através de Jesus Cristo. Ele declarou em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, é estreito, mas é o caminho da salvação. Ele é a verdade, não precisamos procurar a verdade está em Jesus e na sua palavra. Ele é a nossa vida, Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida eterna, amém? No Salmo 103 fala assim: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Então, quanto, pois, o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor para todos sempre, seja exaltado, engrandecido, bendito e adorado. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos compartilhar uma palavra, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. A ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e a nossa adoração, pois tu és o nosso Pai amado. Obrigada, Jesus, porque através do Senhor nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós temos agora um lugar lá no céu que o Senhor foi nos preparar. O nosso nome está escrito no livro da vida. Seja exaltado, seja engrandecido, ó Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Obrigada, Espírito Santo querido, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o Senhor conhece a dor humana, o Senhor conhece o sofrimento, a profundidade do sofrimento. Muito obrigada, Jesus, interceda à direita do Pai por nós, Senhor, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece o futuro, o Senhor enxerga, Senhor, todas as maquinações do maligno. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada por tão grande salvação, muito obrigada por misericórdias novinhas que desceram do céu nesta manhã sobre as nossas vidas, a nossa família. Elas são a causa de nós não sermos consumidos, são novas a cada manhã, elas não têm fim, elas estão sobre todas as nossas gerações. Muito obrigada, Senhor, porque é o Senhor quem perdoa todos os nossos pecados, sara todas as nossas enfermidades, quem redimiu o nosso pé da perdição e nos coroa de benignidade e misericórdia. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigada, Senhor, pelas famílias. Ó Pai, que elas sejam abençoadas, que elas sejam cuidadas com o teu cuidado paternal. Senhor, cuida de cada família, guarda e livra de toda malignidade. Senhor, preserva as famílias, porque ela é uma instituição que o Senhor criou. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos filhos, genro, nora, netos, onde eles estiverem, que eles sejam guardados pelo teu amor. Nós amarramos e paralisamos toda ingerência maligna, toda perturbação do mal, toda investida contra a nossa família seja amarrada, olho de inveja, obra de macumbaria, de bruxaria, em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar a vida da Emilianinha no teu altar, Senhor. Nós repreendemos
Todo espírito de depressão, em nome de Jesus, bata em retirada dessa vida, em nome de Jesus. Senhor, derrama uma porção do teu óleo, o óleo da alegria, alegra o coração da tua filha. Senhor, ó Deus, nós repreendemos, ó Deus, todo mal, toda obra de macumbaria, de bruxaria, seja destruída pelo poder do sangue do Calvário. Abençoa, Senhor, a sua família, Pai. Muito boa tarde, Graciele, a paz do Senhor, querida. Abençoa, Senhor, ó Deus, a Benê, visita ela naquele hospital, levanta a tua serva, Senhor, tem misericórdia da vida dela. Ó Pai, em nome de Jesus eu clamo, visita o coração dela com renovo, com a tua paz, Senhor, em nome de Jesus eu clamo a ti. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dela, Senhor, cuida dela, dá, Senhor, ó Deus, a tua assistência, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor amado, eu clamo a ti, Senhor, pela vida da irmã Genira, abençoa a tua serva, que a restauração dela seja completa, que o Senhor seja o maior ajudador dela, envia pessoas para estar ao lado dela, ajudando, Senhor, socorrendo, abençoa a tua serva. Pai, abençoa também o Isaías, Senhor, neutraliza todo efeito, Senhor, ó Deus, da quimioterapia. Ó Pai, em nome de Jesus, muito boa tarde, Inês, Graciele, irmã Genira, a paz do Senhor seja com cada um que entrar nessa live. Que Deus abençoe a cada vida, que a tua paz, Senhor, entre nesses lares, ó Deus, enchendo esses corações da tua graça, da tua unção, do teu poder. Espírito Santo, querido Senhor, que é o nosso ajudador, ajuda, Senhor, em todas as dificuldades que cada um, Senhor, não consegue resolver, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo a ti, recantar alaia, raia cheias tu e alamas, ó Espírito Santo, querido, vá de encontro a cada necessidade, socorrendo, ajudando, Senhor, dando renovo dos altos céus, renovando as forças, a alegria, o ânimo, Senhor, a vontade de viver, coloca sonhos, coloca propósitos, aonde o inimigo roubou, matou e destruiu. Senhor, restaura, restitui, ressuscita. Senhor, ressuscita a vida da irmã Emilianinha, visita a sua netinha. Senhor, quebra toda maldição sobre essa família, Pai. Em nome de Jesus, faz um milagre, Senhor, porque, Senhor, a nossa herança é bendita. A tua palavra fala que eles são sementes que o Senhor plantou, e o que o Senhor semeou não é para destruição, nem para calamidade. Cuida dessa família, cuida de cada família, cuida da minha família, cuida do meu neto que está lá na Turquia. Pai, nós clamamos a tua misericórdia pela Turquia, Senhor. Nós clamamos a tua misericórdia pela Síria. Meu Deus, como esses países foram devastados. Tem piedade, Senhor, tem misericórdia, porque é criação tua. Glorifica o teu nome naquelas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós clamamos a ti. Senhor, ajuda, Senhor, aqueles que são socorristas. Guarda a vida deles, Senhor, para que os escombros também não caiam sobre eles, Pai. Abençoa aquele cãozinho que salvou 10 pessoas, Pai. Nós louvamos ao Senhor pela tua criação. Pai querido, hoje eu estava assim triste. Jesus, não deixa as pessoas maltratarem os animaizinhos, passar fome. Senhor, ó Deus, deixar sem água, sem alimento. Senhor, a tua palavra diz que até o animal do justo é abençoado. Existe um tratamento diferenciado, Pai. Não deixa as pessoas maltratar os idosos, as crianças, aqueles que são inofensivos, aqueles que não têm como se defender. Que o Senhor seja a defesa deles, Pai. Abençoa a nossa nação com salvação. Nós declaramos, recantar alaia, cheias tu e elamas. Levanta, Brasil, e resplandece. Que venha a luz do Senhor nascendo de norte a sul, de leste a oeste. Nós somos o teu povo que está clamando. Senhor, que o nosso clamor chegue até o céu, porque aí tem uma taça que, Senhor, ó Deus, as nossas
orações sobem como fumaça, e quando essa taça transborda, o Senhor vem com resposta, e nós estamos clamando, nós estamos te pedindo, não deixa, Senhor, essa nação retroceder, não deixa, Senhor, o que já foi um avanço, ó Pai, ser neutralizado. Ó Senhor, repreende todo mal na nossa nação, levanta uma igreja forte, uma igreja ativa, porque a tua palavra fala que o povo que conhece o Senhor fará proezas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Abençoa as nações, Pai, cuida de cada um que nessa tarde não tem o que comer, aquele que está enfermo e não tem o remédio, que o Senhor seja, Senhor, o remédio, que o Senhor esteja provendo alimentação. Senhor, socorre, Senhor, o ser humano, socorre os bichinhos, socorre as nações, Pai. Ó Deus, paralisa, Senhor, toda essa guerra, convence esses ímpios, Pai, que vai haver uma justiça, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Muito boa tarde, irmã Genir, querida. Vamos falar sobre o perdão, né? É gostoso receber perdão, mas a gente pedir perdão, tem muita gente que é orgulhosa, não pede, né? Então, e dá perdão também, né? A gente dá perdão para quem nos pede perdão, e muitas vezes tem pessoas que nem vão nos pedir perdão, né? E tem pessoas que às vezes nós ofendemos sem querer, e às vezes as pessoas não sabem que estão nos magoando e ofendendo e nos ofendem, né? Então a gente tem que realmente, né, praticar constantemente, vigiar no nosso coração para não deixar, né, não deixar a mágoa, não deixar o ressentimento, não deixar a tristeza entrar no nosso coração, porque tudo isso faz mal para a nossa saúde. O meu cabelo tá da cor da blusa, parece que é o cabelo. Então, nós precisamos vigiar para não deixar nos contaminarmos com nenhuma raiz de amargura, né? E quando é que nós pecamos, né? Tem que ser prática constante, porque todos os dias nós estamos sujeitos a magoar as pessoas, a sermos magoados, né? Então, muitas vezes, se o inimigo, se o vizinho fizer alguma coisa contra nós, a gente deixa para lá. Mas quando é uma pessoa que a gente convive sempre, com uma pessoa que a gente considera, parece que a mágoa pesa mais, não pesa? Ó, fica quieta, você vai apanhar. Eles estavam quietinhos na live, agora eu vou suspender todo mundo aqui. Mas são os companheiros, né? São os melhores amigos que nunca nos abandonam. Os bichinhos, a gente pisa na patinha deles e eles que acham que eles que fizeram mal, né? Os animais são tão, assim, inocentes, criança também, né? Que nós sejamos como crianças, amém? Então, o que acontece? Mais ou menos com 6 anos, nós temos consciência, né, do pecado, porque a gente vê que cada vez mais cedo, né, irmã Genir, as crianças já têm maldade no coração, né, já tem egoísmo, já brigam, né, então, mais ou menos com 6 anos. E se uma pessoa se converte, por exemplo, com 40, então foram 34 anos pecando, né? E nós pecamos por pensamento, palavra, atitudes e omissão. Então, desde os 6 anos até os 40, imagina quanto pecado que vai ajuntando, porque Deus sabe ouvir, ver, e ele vê até o coração, porque até os pensamentos são pecado, né? As palavras que nós falamos, a nossa atitude, a nossa omissão, né? De poder fazer o bem e não fazer, a gente dá uma desculpa, mas Deus sabe que é o que a gente podia fazer e não fez, né? Quantas pessoas, às vezes, quando eu não era cristã, eu já até matei gente de tanta raiva. Quando a gente está numa hora de raiva, assim, a gente não mata a pessoa no pensamento, né? E isso é pecado, né? É pecado. Mas depois que a gente se converte, né, irmã Genir, a gente tenta andar em santidade, porque nós estamos na luz, e como Deus vê tudo e computa tudo, né? Marca tudo lá, ele sabe de tudo. Tanta gente no universo e ele sabe de tudo. Nada se esconde do nosso Deus, né?
Então, nós já tivemos muitas atitudes que feriram, né? Às vezes a gente fala, eu não devia ter falado isso, ou a gente nem percebe o quanto alguma coisa fere a pessoa, né? Porque cada um de nós é de um jeito. Às vezes o que magoa a irmã não me magoa, né? E às vezes o que me magoa não magoa a irmã. Depende da nossa vida, da nossa vivência, né? Então, falar de perdão é uma coisa séria, né? Então, somando tudo isso, nós já pecamos muito e nós nunca íamos conseguir pagar a dívida, né, irmã Genir? É só o sangue de Jesus, né? Então, perdoar não é cobrar a pessoa, é deixar nas mãos de Deus, porque Ele é um justo juiz, né? Se Ele quiser, Ele retribui, se Ele não quiser, tá na dependência dele, porque quando a gente começa a julgar, nós nos tornamos juízes, daí Deus também vai nos julgar, né? Perdoar é se livrar de alimentar algo ruim, né? Então, quando nós não perdoamos, nós estamos alimentando coisas ruins dentro do nosso organismo, né? Quando a gente fica com raiva, com ódio, não perdoa, o nosso organismo trava, né? O nosso sistema imunológico para de funcionar, a tristeza produz caroço, produz úlcera, dor no estômago, né? Quem perdoa esquece. Perdoar não é amnésia, né? Nós perdoamos, não é amnésia, né? Mas tem pessoas que querem ser escravas da mágoa, né? É melhor ser escravo do que liberar a pessoa, né? A gente lembra, mas aquilo já não pode nos ferir, não pode nos travar e não pode nos magoar. Quando nós nos sentimos devedores, né, a gente tem mais facilidade de perdoar, porque nós somos devedores, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu não quero esquecer nunca o que fulano me fez. Então você está ocupando o pensamento com uma coisa ruim, em vez de olhar, às vezes, alguma coisa boa que a pessoa fez, né? Então, é mais fácil caminhar com o perdão do que com o ressentimento. Quando nós perdoamos, nós parecemos com Jesus, né? Porque Jesus lá na cruz, o que ele fala, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Eles estão cegos. E muitas vezes as pessoas estão cegas e elas não sabem o que elas estão nos fazendo, né? Então, a única atitude que cura a mágoa é o perdão. Perdão é uma decisão. Fala assim, Senhor, eu não tô com vontade de perdoar. Eu acho que essa pessoa tinha que pagar pelo que ela me fez, né? Me fez de copo descartável, me fez de tapete, mas o Senhor viu, né? O Senhor retribui a cada um segundo as suas obras, né? E uma árvore boa dá bons frutos e uma árvore ruim dá maus frutos, né? Então, a atitude que cura o nosso coração e destrói toda a raiz de amargura é o perdão. Senhor, eu não estou com vontade, mas eu decido, né? Eu decido perdoar porque o Senhor me perdoou e porque perdoar quer dizer... Perdoar errar é humano, né? Errar é humano, mas perdoar é divino. Quando eu erro, eu sei, eu também erro. Mas quando eu perdoo, eu pareço com Jesus, né? E o princípio do perdão é o amor, né? Então o mundo ensina, né? Olho por olho, dente por dente. Deus levou. E é o que a gente tem, hora que a gente tem que fazer. Quando a gente tá na carne, a gente faz isso, né? A pessoa me fala uma, eu falo duas, né? A pessoa me fere, eu firo muito mais, porque a gente sabe muitas vezes o que fere, né? Aquilo que machuca a pessoa. Nós sabemos, muitas vezes quando nós conhecemos a pessoa, nós sabemos o que vai machucar, porque a palavra às vezes é pior que uma bofetada, né? Então, todos nós já fomos magoados de algum modo por alguém, né? E se alguém acusou falsamente, aí que a raiva sobe, né? Todos já fomos desafiados a perdoar, né? Se você não perdoa, você é igual ao que te ofendeu, não é? Fica um ping-pong. Por quê? Porque a pessoa pecou ofendendo e você
peca, você pecamos não perdoando, né? Então nós estamos iguais, é um ping-pong, e Deus fica só olhando, né? E aí o que acontece, né? Quando você se parece com Jesus, né? Você se alivia da carga. E quando a gente tem a carga da mágoa, aquilo lá nos paralisa, né? Nos barra, é como se fosse um peso amarrado nas pernas, né? Nos impede de caminhar livremente. Aquele peso da mágoa nos amarra. E tinha uma tribo, né, que quando uma pessoa matava a outra, eles amarravam o defunto nas costas, e aquele defunto ia criando bicho, e aqueles bichos iam entrando, comendo a carne daquela pessoa que matou aquela outra pessoa. E quando nós não perdoamos, nós somos assim, né? É como se nós estivéssemos com um defunto amarrado nas costas. Nós almoçamos com o defunto, nós jantamos com o defunto, nós atravessamos a rua com o defunto, nós vamos passear, o nosso passeio é estragado porque nós ficamos com aquela dor, com aquele ressentimento, com aquela mágoa. E no lugar da gente receber, como dar um alívio, pedir perdão, perdoar, sabe? Porque é uma estratégia, né? E o perdão é um remédio que você dá para o outro. E quando você não perdoa, é como se você tomasse um copo de veneno e fica esperando o outro morrer. Quem está morrendo aos poucos somos nós. Então a gente tem que se examinar. Senhor, tem alguma mágoa, algum ressentimento no meu coração? Espírito Santo, o Senhor é ajudador, me capacita, me ajuda a perdoar, porque eu decido hoje perdoar, amém? Então, perdoar é uma decisão, e a cura é um processo que vai acontecendo, né? No nosso coração. Então, eu decido perdoar porque eu me sinto devedor. Jesus me perdoou de muito, né? Então, eu também quero perdoar. Tem a parábola do credor incompassivo, né? Ele devia um absurdo para o rei, né? Aí ele foi lá, ajoelhou, falou, o rei ia prender ele, os filhos, né? Ele falou, por favor, tem piedade, tem misericórdia de mim. E o rei perdoou todinha a dívida dele. Falou, tá bom, você não vai pagar mesmo, né? Vai embora. Aí daqui a pouco ele encontra, e ele devia muito, né? Eram talentos, era um absurdo que a vida inteira, se ele trabalhasse, ele não ia pagar. Aí ele encontra com uma pessoa que estava devendo só um pouquinho para ele na rua, né? E a pessoa pede, fala assim, tenha paciência, eu vou conseguir te pagar. Ah, não, ele quis entregar ele na prisão. Aí os servos do rei ouviram, foram lá contar para o rei. Ó rei, o senhor sabe aquele homem lá que o senhor perdoou um monte dele? Agora tem um outro que está devendo um pouquinho para ele não perdoou. Ele fala, ah, é assim? Tá bom, então chama ele aqui, manda ele vir aqui. Aí aquele homem foi na presença, falou, seu malvado, né? Eu te perdoei tudo que você fez, e você não perdoou aquela pessoa que estava te devendo tão pouco. Agora você vai ser entregue aos atormentadores, aos verdugos. E é isso que acontece, né? Então a gente está orando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas do mesmo jeito que nós perdoamos aos nossos devedores. Então o nosso perdão é condicional. Se nós perdoamos, nós somos perdoados, e se nós não perdoamos, nós também não somos perdoados, né? E o que acontece? Deus fala assim, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus, só o pecado. Aí o que o diabo quer fazer? Ele faz a gente, usa uma pessoa para te magoar, né? Para você ficar ferido com mágoa, para você não perdoar e para tua oração não passar do teto.
Outro dia o Senhor me deu essa revelação, né? Ah, o inimigo usa mesmo até uma pessoa querida, né? Porque o vizinho não vai te magoar tanto como uma pessoa de casa, né? Uma pessoa que você ama, uma pessoa que você considera. E aí o inimigo vai usar essa pessoa para te ferir, para te magoar. Você vai ficar muito magoado, não vai perdoar e você vai orar porque você está em pecado, porque Deus manda. Você fala, Senhor, perdoa a minha dívida do mesmo jeito que eu estou perdoando. Então, se eu não perdoo, Deus vê no meu coração que eu não perdoei, Deus também não me perdoa, porque eu mesma coloquei uma condição. Senhor, me perdoa do jeito que eu perdoo, né? Se eu perdoo, mas não esqueço, eu não perdoei, né? Eu posso até não me esquecer, mas eu posso me lembrar daquela ofensa, daquela situação, sem mágoa, sem desejo de vingança, sem ódio. Aquilo já não me faz mais mal, porque toda vez que eu quero lembrar e julgar, eu falo assim, ah, mas Deus me perdoou tanto, né? Deus me perdoou uma dívida que eu nunca ia pagar. E essa pessoa, ela fez uma coisa só, e quantas coisas que eu fiz para Deus, eu fiquei pensando, né? Quantos falsos deuses que eu adorava por ignorância, né? Quanto tempo eu resisti ao chamado de Deus, quanto tempo eu resisti ao amor dele, quanto eu magoei a Deus, quanto eu pequei por pensamento, palavra, atitude, omissão, matei alguém de raiva no coração. Quando a gente fica com muito ódio, eu assim, queria que essa pessoa morresse. Isso antes de converter, né? Imagine, depois nós temos que andar não na carne, mas no espírito, porque nós aprendemos os princípios da palavra e o caminho é estreito, às vezes dói, às vezes o nosso orgulho, mas é o nosso maior bem, né? Então, quantas coisas que fizeram para José, né? Ah, tinha inveja dele, ah, ganhou uma capa colorida, me dá aqui essa capa. Mataram um animal, sujaram de sangue, jogaram ele naquele poço, ele gritava e gritava naquele poço, por favor, ele tinha 17 anos, né? Então ele era novinho, imagina só, José estava pensando, eles vão me matar, não sabia o que eles iam fazer, né? Aí o que fizeram, jogaram no poço, aí Judá foi lá, falou, não vamos matar não, vamos vender para essa caravana que está passando aí, a gente fica livre, nunca mais vai ver a cara desse nosso irmão, né? Ele é o queridinho do papai, né? E ficavam com ódio, aquela capa colorida devia piscar que nem um farol na frente deles, aumentava o ódio, a inveja. Aí venderam José sem querer, ele estavam mandando ele para a terra da promessa. E José continuou sendo tratado, porque Deus ia colocar ele num cargo muito grande, né? Aí o que acontece? Os irmãos vão lá comprar pão, porque começaram a passar fome. Deus tem uma obra no momento certo, Deus sabe como tratar de cada um, né? Deus sabe como tratar das pessoas. Aí, no fim, a família toda, né, de José vai para o Egito. Aí o pai morre, Jacó morre, aí os irmãos falam, pronto, agora nós estamos todos perdidos, né? Agora o nosso irmão vai se vingar, né? E aí eles se reuniram e falaram assim, vamos falar para José que o nosso pai pediu para ele não nos matar. Aí agora ficaram com medo, né? Agora a roda gigante subiu com José e desceu com os irmãos, né? E a nossa vida é assim, né? Um dia a roda gigante sobe, outro dia desce. Aí agora eles estavam todinhos na mão de José, né? Aí eles falaram assim, olha, nosso pai pediu, por favor, não nos mate, né? Aí José falou assim, eu tô lá no lugar de Deus, né? Para julgar vocês intentaram mal contra mim, mas Deus reverteu todo esse mal em bênção. Deus estava no controle, né? Deus sabia que tudo aquilo era plano do Senhor para levar José para a terra da promessa, né? Aí que depois de tudo que passou, às vezes José deve ter ficado muito magoado. Por que os meus irmãos me jogaram no poço, né? Por que eles me maltrataram?
maltrataram tanto, mas eles não sabiam que eles eram instrumentos na mão de Deus, porque o Senhor fala que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, né? Então, às vezes as pessoas pensam que estão fazendo mal, mas estão contribuindo para o nosso bem. Foi o que aconteceu com José, né? Aí no fim ele falou: eu não sou Deus não, eu não sou juiz não. Eles passaram o maior medão quando José prendeu um, prendeu o outro, falou para chamar o pai deles, né? Todo esse tempo eles tiveram tempo para se arrepender, e no fim eles viram que José mesmo era digno, né? Ele ia ser governador porque ele tinha um espírito excelente, né? Porque ele não era vingativo, ele não foi eu não estou no lugar de Deus, eu não sou juiz não, porque ele também reconhecia, eu também devo ter pecado, né? E eles colaboraram com Deus para me trazer na terra da minha promessa. No fim, José, né, sustentou todos eles lá, cuidou deles. E quando José morreu, depois entrou um faraó que judiou da família deles, né? E por amor a eles, né, que Deus cuidou de José, cuidou da família dele, amém? Então, Deus mesmo se encarrega, né, de aquela pessoa que plantou coisas ruins, né, que plantou mal, eles mesmos vão colher, né, porque o que a gente semeia, a gente colhe, não é verdade? Deus cuida de cada um que nos fez mal, né, porque cada um colhe o que semeou, né? Então, tem gente que vai, né, nos magoar e não vai pedir perdão, né, e nem se arrepender. E tem pessoas que nos magoaram e nem perceberam. Então, às vezes a gente também pode ter magoado, às vezes a gente fala assim, não devia ter falado aquilo, né? Às vezes a gente não sabe que a pessoa leva mal, né? Então, não dependa de um pedido de perdão para perdoar. Perdoe sempre, né? Perdoe sempre para que as nossas orações não sejam impedidas, né? Porque é o que o diabo quer, ele quer impedir as nossas orações, amém? Então é um ato espontâneo de um coração lavado pelo sangue de Jesus. Você se assemelha a Jesus quando você perdoa. Imagina Jesus com tanta vergonha lá na cruz, né? Jesus, com tanta vergonha, machucado, ferido, ainda conseguiu falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E Jesus sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo, né? Ele não se importou com aqueles que machucaram, magoaram, feriram, né? Porque ele sabia que tudo aquilo era plano e propósito de Deus, amém? Então, nada nos separa do amor de Deus, né? Só o pecado. Então o inimigo sabe, né? Ele vai falar assim: olha, não paro essa pessoa de forma nenhuma, então eu vou mandar umas pessoas magoarem, ferirem, porque o que vai acontecer? Ela vai ficar magoada, ela vai ficar chateada, ela vai ficar carregando, que nem aquela bola, né? Que eles amarravam, aquele peso enorme no tornozelo, que não impedia, que impedia a pessoa, muito boa tarde, irmã Ruth, que impedia a pessoa de andar. Então essa falta de perdão é um peso na tua vida. Libera, entrega na mão de Deus, né? Então, o que acontece? Deixa Deus conduzir. Você é cristão, né? Nós temos que ser diferenciados, amém? Então, perdoar e reconhecer as nossas falhas e as nossas imperfeições, né? Nós também já pecamos tanto e fomos perdoados. Lá na cruz o Senhor falou: foi cancelada toda a dívida de acusação contra a nossa vida. Então nós também temos que entregar para o justo juiz. Se Deus quer se vingar, se Deus nos vingar, se Deus quer fazer justiça, é com ele, né? Mas nós não vamos fazer justiça com as próprias mãos, amém? Então, perdoar é dar amor ao quem não merece, né? Perdoar é uma reação nobre que me faz me posicionar como Cristo. Perdoar é semear misericórdia. Perdoar é mostrar quanto você já experimentou da graça de Deus, né? Então,
Não é a gente tomar um copo de veneno e ficar olhando lá, né? Porque a falta de perdão nos envenena, né? Nos paralisa, nos deixa doente, porque o corpo não fica doente sozinho. Muita coisa, ela é mágoa lá na alma, é ressentimento, por causa de atitudes, de ingratidão, né? Mas aí a gente almoça, janta, vai dormir com a pessoa e aí piora, né? Fica amarrando a nossa vida. Então, Jesus rasgou a cédula de dívida que era contra nós lá na cruz, né? Então, nos perdoa do jeito que eu perdoo, né? Então, como é que Jesus nos perdoou, nos amou, quando nós éramos ainda pecadores, né? Quanto tempo nós ofendemos a Deus, quanto tempo nós rejeitamos o seu perdão, quanto tempo nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, magoando Ele, e Ele nos perdoou de tudo, né? Então, fala assim, Senhor, eu decido, né, me livrar de toda essa carga nessa tarde, eu perdoo com o teu perdão, né? Não perdoar é emperrar nossa vida com o peso da mágoa, né? Você é filho, nós somos filhos, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é amor, né? Então, a maior virtude que tem que preencher o nosso coração é o amor de Deus, amém? Então, e esse homem, né, que não perdoou, o que o rei falou? Entregue eles para os atormentadores. O que é atormentadores? São espíritos malignos, né? Então agora aquele homem não quis perdoar uma dívida pequena, ele teve um perdão tão grande, então ele foi entregue aos atormentadores. Assim acontece com a gente quando a gente não perdoa, né? Nós somos entregues aos atormentadores, porque Deus nos perdoou tanto, né? E às vezes uma coisa perto de tudo que Deus nos perdoou é pequena, né? Que alguém nos fez. Então a gente também tem que parecer com Jesus e tem que perdoar, né? Amém? Glória a Deus, né? É sério, né? Não é fácil. Às vezes a gente fala assim, ai, mas eu me dediquei tanto, eu amei tanto, e essa pessoa foi ingrata, né? Essa pessoa é desse jeito, né? Eu não sabia, mas vai fazer o quê, né? Então, devolve a mágoa. Jesus fala, né? Quando te ferirem numa alface, oferece a outra. O que a pessoa está pensando? Está pensando que a pessoa vai bater também, né? E quando você oferece a outra face, né? Você entrega a justiça a Deus, né? Então a pessoa até se assusta, né? Que ela estava esperando outra bofetada e você ofereceu perdão, né? Então, existe a lei da compensação, né? Quando você me bate e eu não me vingo, você carrega a cicatriz, mas a pessoa carrega o fardo, né? A cicatriz fecha, mas o fardo te emperra, te amarra, né? Que nem aquelas bolas, aqueles pesos que colocam na perna, né? Você não se vinga, Deus é que faz justiça. E a melhor coisa que você faz pela pessoa que te magoou, te ofendeu, te feriu, é você orar por ela, porque a palavra fala assim, para a gente mandar presentes, né? E aquela convicção de pecado vai queimando. A palavra fala que você amontoa brasas vivas sobre a cabeça, né? Brasas vivas são brasas que queimam. Às vezes você está orando, a pessoa te magoou, te ofendeu, fala assim, ai, tem alguma coisa queimando a minha cabeça. O Espírito Santo começa a incomodar e aquela pessoa começa a sentir, né, arrependimento. E se ela não sentir, problema dela que ela vai para o inferno, né? Aí você vai olhar do céu e falar, não te falei que era para perdoar, né? Então, nós somos abençoadores, não amaldiçoadores, né? Então, o perdão fala muito mais de mim, né, do que do outro. Quando eu perdoo, sou diferente. Uma árvore má não produz fruto bom, mas uma árvore boa produz bom fruto, né? A natureza não permite, né? Um pé de uva boa produzir uvas bravas, mas quem não perdoa, quem é ímpio, né? Produz uvas bravas e pelo fruto se conhece a árvore, amém? Então, decida que árvore nós queremos ser, né? Da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga.
Um pouquinho de veneno contamina, né? Contamina uma fonte inteirinha. Se jogar um pouquinho de veneno numa fonte, aquela água todinha não presta, né? Da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Então, se uma fonte é de água doce, ela tem que produzir doçura, né? Então, a Luana declara, eu sou uma árvore boa, eu vou produzir bons frutos, né? E eu sou uma fonte de água viva, né? Eu não sou uma fonte venenosa, amém? Glória a Deus, né? Sou agente de bênção, sou imã de bênção, né? Declara aí. Eu sou uma árvore boa, né? Em nome de Jesus, eu sou abençoador. Você me magoou, me feriu, ofereça outra face, porque Jesus mandou oferecer. Eu não tenho vontade, não. Mas se eu tô cheia do Espírito Santo, eu vou oferecer, né? Porque Jesus mandou, porque eu me sinto pecadora, porque eu fui perdoada, então eu também perdoo, amém? Glória a Deus, né? Pelas nossas atitudes, Deus vai nos honrar, né? Quando nós perdoamos, quem te levou a um poço, Deus te dá um rio, né? Deus nos compensa pelas nossas atitudes. Só pode ter um rio quem está disposto a repartir com o outro, ser bênção na vida dos outros, amém? E que nós possamos, né? Não é fácil não, mas que o Senhor nos dê a graça capacitadora, né? De nós estarmos realmente nos sentindo devedores e estarmos perdoando, né? Assim como nós somos perdoados pelo Senhor, que nós possamos liberar perdão para todos aqueles que nos ofenderam, nos magoaram. Às vezes a gente perdoa, daqui a pouco está lembrando e fica com raiva. Aí a gente está falando, Deus, o Senhor me perdoa, mas daqui a pouco o Senhor lembra e fica com raiva de mim, viu? Né? E a nossa oração bate no teto e volta, né? Tudo isso nos paralisa, é um peso na nossa vida, né? É um peso terrível. Imagina aqueles bichos comendo o corpo daquele homem, né? Carregando aquele defunto para tudo quanto é lado. Então a pessoa se contamina, a pessoa não vive, a pessoa vive doente, né, com tudo travado. Então, Senhor, me capacita, por favor, eu não estou sentindo vontade, mas eu decido perdoar nessa tarde, porque eu também quero perdão, porque eu quero que minha oração chegue até o Senhor, e para que eu seja diferente, eu não seja igual ao meu ofensor, né? Ele me ofendeu, eu não perdoo, eu também estou pecando, né? Então nós nos igualamos e nós temos que ser sal e luz. Não é fácil não, mas o Senhor, quando nós decidimos, Ele capacita, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, é tão bom que o Senhor nos perdoou de todos os pecados e que o Senhor esteja nos capacitando no dia a dia a nós perdoarmos também, porque o Senhor é o nosso maior exemplo e o Senhor perdoou lá na cruz, na maior dor, no maior sofrimento, em tanta injustiça, em tanta calúnia, em tanto engano, quando o Senhor podia fazer alguma coisa, mandar um contingente de anjos e acabar com toda aquela raça, mas por amor a nós foi que o Senhor sofreu toda aquela afronta, foi por amor à nossa vida, para não nos perder e que nós possamos ter essa revelação no nosso espírito, que o Senhor tanto nos amou, que o Senhor suportou tudo lá na cruz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o maior exemplo para as nossas vidas, de um caráter nobre, de um caráter perdoador, de um caráter excelente. Senhor, que o Senhor nos dê a graça de parecermos contigo, de termos um coração agradecido, estarmos sempre perdoando, para nós não carregarmos o peso. E para que nós tenhamos a certeza que nós não estamos no teu lugar. Quem julga é o Senhor e a nossa parte é perdoar e liberar, é abençoar, porque aí nós é que somos abençoados. Em nome de Jesus, amém, amém? Muito boa tarde, irmã Genir, querida, que Deus abençoe a cada um de nós. Esteja nos capacitando a perdoar sempre, a nos perdoarmos também e a pedirmos perdão, né? Para nós sermos um canal limpo e livre para a manifestação da glória do Espírito Santo, que nós não sejamos um canal entupido, né? Porque quando tem um canal entupido, a água não flui, né? Aquilo fica paralisado, fica com mau cheiro, mas nós queremos ser vasos de bênção e de honra nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Beijo no coração, te amo em Jesus, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, amém?